isso aqui, né, que é a parte de função exponencial, que a gente já entendeu o conceito de potências, né? Então, a gente potências expoentes, então vamos para a parte de função exponencial. Então, primeiramente, só um textozinho, né? Lembrando que funções exponenciais, eles possuem uma diversidade de aplicações no cotidiano e estão presentes em diversas ciências, né? Como na matemática financeira, né? Na capitalização de capitais pelo método de juro composto, na geografia, que está relacionada a expressões responsáveis por explicar crescimentos populacionais, na química, utilizada em situações envolvendo decaimento radioativo, e na biologia, que está ligada ao desenvolvimento de bactérias, né, em culturas e crescimento de determinadas plantas, e na psicologia, que é expressa aí as curvas de aprendizagem, né, e entre inúmeras outras aplicações, você consegue observar essas funções exponenciais. Né? Aí aqui nós temos simplesmente uma pequena, é uma lenda, na verdade, né? Aí vamos só para um pouquinho de cultura, né? Vamos dizer assim. Sendo que, na verdade, essa lenda era contada aí, né? Que diz a lenda que o xadrez foi inventado na Índia há mais de 1500 anos. Né? Aquele famoso jogo de xadrez. E aí o rei ficou tão fascinado com a invenção, né? E as infinitas variações de movimentos que resolveu recompensar esse inventor. E o rei perguntou o que ele queria como recompensa. O rei inventou, né? Vamos lá, um inventor falou para o rei que diz que eu quero 1 grão de arroz na primeira casa, 2 grãos para a segunda casa, 4 para a terceira, e assim sucessivamente. Aí o rei falou, só isso? Então o rei pediu para os matemáticos do reino fazerem as contas, né, de quantos grãos seriam necessários para que ele pudesse fazer essa tarefa, né, de colocar 1 grãozinho na primeira casa, 2 na segunda, 4 na terceira e 8 na quarta casa. E aí, por aí vai. Isso é uma progressão geométrica que vocês vão ver posteriormente, né? Em um tabuleiro de xadrez que, para quem já viu xadrez, sabe que ele é um tabuleiro de 8 por 8, né? Ou seja, ele tem 64 casas. E aí pensa o seguinte, ó. Na primeira casa seria 1 grão, né? Como eu disse. Na segunda, 2. Na terceira, 3. Não, desculpe, na terceira, 4. Na quarta casa, 8. Na quinta casa, 16. E aí você percebe a quantidade de grãos que vão sendo utilizados, ó. Né? Na sexta, 32. Na sétima, 64. Na oitava, 128. Na décima, 256. Não, na décima são 512, né? Até que quando chegar na 64ª casa, ou seja, na última, teria-se ao todo, é um número bem grande. Aqui, se não estou enganado, dá cerca de 9 quintilhões de grãos. Né? Ou seja, chegaram-se nesse pequeno número. Né? Ou seja, dá arroz pra caramba aqui, viu? Né? Aí assim por diante, se somar todos os resultados aí das 64 casas, a gente encontra esse númerozinho aqui, que são cerca de 18 quintilhões de grãos em um tabuleiro de xadrez, que é claro que não cabe, né? Foi só como se fosse uma historinha, né? Só para enriquecer um pouco o conteúdo. Pois bem, vamos falando aqui do nosso assunto. Então, o crescimento exponencial, né?
Aí você percebe, né? Vamos lá, os impactos ambientais aumentaram muito a partir do século XVIII, como consequência da Revolução Industrial e o avanço das tecnologias de exploração e transformação da natureza. Além disso, houve um crescimento exponencial da população do nosso planeta, composto de pobres em sua maioria. Né? Aí vamos falar da função exponencial em si, que chamamos de funções exponenciais, aquelas nas quais nós temos a variável aparecendo em expoente. Ou seja, nós vamos ter uma variável no expoente. Viu? Percebam aí que o formato, né? Vamos dizer assim, f de x igual a elevado a x. Lembrando que esse azinho aqui, ou seja, a base, ela deve ser maior que zero e diferente de 1, tá? O a, obrigatoriamente, para ser uma função exponencial, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Aqui seria mais ou menos a representaçãozinha lá do nosso a. Aí, exemplos de funções exponenciais, né? Vamos aqui alguns exemplos. F de x igual a 2 elevado a x. Isso é função exponencial. F de x igual a 5 elevado a x. Também é função exponencial. F de x sendo igual a 2 quintos elevado a x é função exponencial. 0,5 elevado a x também é função exponencial, que lembrando que ele tem que ser maior do que zero. E ali nós temos f de x igual a menos 2 elevado a x. Não é função exponencial porque foge àquela regra que a base ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, como aqui nós temos um número negativo, então ela não é função exponencial. F de x é igual a 1 elevado a x. Também não é função exponencial, justamente devido àquela regrinha de que a base não deve ser igual a 1, ela tem que ser diferente. E f de x igual a x ao quadrado também não é função exponencial, porque, como você vê, a variável ela não está no expoente, a variável está na base. Então, isso também não é função exponencial. Aí vamos aqui, dada a função f de x igual a 4 elevado a x, então vamos determinar f de 2, né, ou seja, o valor numérico, que esse f de 2 é a mesma coisa, substituindo 4 elevado a 2, né, eu estou pegando o valor de x e substituindo no expoente, então f de 2 é igual a 16, né, o valor numérico das funções exponenciais. F de menos 3, ou seja, eu tenho aqui f de x igual a 4 elevado a x, então f de menos 3 vai ser, né, vai ser o que aqui? Deixa eu ver, 4 elevado a menos 3. Então, vamos ter aqui f de menos 3 vai ser, então, 1 quarto elevado a 3, que vai ser 1 sobre 64. E na letra C, f de 0,5. Então, f de 0,5 seria 4 elevado a 0,5, ou 4 elevado a 1 meio. A gente sabe que quando eu tenho esse expoente na forma de fração, ele vira uma raiz. Então, ele vai virar esse tipo de raiz aí, ó. Né, ó, raiz quadrada do 4, né? Então, raiz quadrada de 4 é 2. Aqui ele não dá o valorzinho lá para me substituir.
ele já diz que f de x é igual a 64. Então, eu vou igualar 4 elevado a x a 64. Aqui eu vou ter tipo uma equação exponencial. Então, eu posso dizer que o 4 é o 2 ao quadrado, né? Elevado a x. E o 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Então, isso é a mesma coisa que 2x igual a 6. Então, x será igual a 3. Representação gráfica desse tipo de função. Pronto, aí você observa aqui que nós temos, né, esse tipo de função aqui. Né, escolhendo-se os valores, né, eu tenho ali 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, percebam que eu tenho isso aqui, como gráfico de uma função exponencial. Ó, percebe que ele vai seguindo mais ou menos essa trajetória. Ele nunca vai tocar o eixo X. Percebe que essa curvazinha, ela não vai tocar o eixo X, ela sempre vai passar bem próximo. Você tem até a ilusão de que ela toca o eixo X, porém ela nunca vai fazer isso. Por quê? Quanto menor esse número aqui, então eu vou tendo que esse daqui também vai ficando menor. Então, menor a ponto de quase ser zero. Aí vamos aqui uma outra representação gráfica da função g de x igual a 1 meio elevado a x. Aqui nós temos alguns valores para substituir lá em x e y. E aqui nós temos o gráfico. Ok? Percebam aqui uma coisa. Nessa daqui, o gráfico está decrescendo, né? E já nessa daqui, nós temos um gráfico crescendo. Ó. Então, dá para entender o quê? Que quando A ele é maior do que 1, eu tenho uma função crescente. E quando A está entre 0 e 1, eu tenho essa funçãozinha aqui decrescente. Tá? Aí tá aqui, ó. Função crescente, né? Ou seja, f de x igual a 2x, porque o a ele é maior do que 1. E nós temos essa outra função decrescente, g de x igual a 1 meio elevado a x, porque o a ele está justamente entre 0 e 1. Então, no gráfico da função exponencial, mais uma vez, para a base, né, ou seja, o nosso a sendo maior do que 1, eu vou ter sempre a função crescente. Para a nossa base, estando entre valores entre 0 e 1, eu vou ter sempre ela decrescendo. Características da função exponencial. Ela é uma função crescente para a base maior do que 1. Função decrescente para a base maior que 0 e menor que 1. A curva da função, ela passa pelo ponto 0, 1, ou seja, ela vai cortar o eixo y sempre lá no ponto 1. E o gráfico, ela nunca intercepta o eixo horizontal, ou seja, ela nunca vai tocar o eixo x, e essa função ela não tem raízes, ela não possui raiz, porque ela nunca vai tocar o eixo x. Os valores de y são sempre positivos, né? Portanto, a imagem desse tipo de função, ela vai ser sempre os reais, né? Vamos dizer assim, os reais positivos,
excluindo zero. Ou seja, seria os reais não negativos. Comparando isso aqui com outras funções, né? Essa função aqui do primeiro grau, ó, a função do segundo grau, percebe que eu vou substituindo os valores, né? Ó, x e aí 2x. Aqui, x ao quadrado. E nós temos a função exponencial. Percebe que o crescimento dela ele é bem maior do que nas outras funções. Por isso que alguns dizem lá que quando o crescimento ele é muito grande, dizer que é um crescimento exponencial. Como, por exemplo, o crescimento, né, do contágio do coronavírus, né, a taxa de transmissão, ela é exponencial, porque uma pessoa só consegue transmitir para cerca de 3 pessoas ou mais. Realmente isso pode ser um fato, né? Mas percebe que quando fala exponencial, quer dizer que é um crescimento muito grande e rápido. E aí, comparando os gráficos, eu tenho isso, ó. Função do primeiro grau, função do segundo grau e a função exponencial. Percebe que ela cresce e rápido. Ok, aí aqui são alguns exercícios, né? Aqui seriam alguns exercícios, alguns exemplos, tá? Aí aqui eu tenho um gráfico, né, de uma função exponencial, e ele pede só para dizer qual seria a função que melhor representa esse gráfico abaixo. Ok? Aí nós temos ali alguns exercícios para vocês fazerem, ou pelo menos tentarem fazer. Nesse caso seria essa daqui. Ok? Uma outra pergunta, né? Supondo que uma certa bactéria se duplica a cada minuto e que ao meio-dia o vasilhame está cheio de bactérias, em que momento ele estava ocupado apenas pela metade? Né? Aí eu vou dar logo a resposta, né? Resposta apenas 1 minuto antes do meio-dia. Porque se no meio-dia ela já estava lotada, e como ela aumenta sempre o dobro a cada minuto, então se eu voltar 1 minuto para trás, eu tenho que tirar metade. É mais ou menos isso. Sim, pessoal, aí a gente finaliza essa nossa aula, né? Aí você viu que ficou algumas questõezinhas ali. E dar a notícia a vocês, pessoal, de que essa é a minha última aula com vocês, tá, gente? Porque a partir da semana que vem, aí vai assumir um novo professor, bem que eu havia falado que a gente teria essa mudança de professores, né? Na próxima semana, quem vai assumir é o professor Artilho, né? Ele vai assumir as turmas, acho que praticamente todas as turmas, né? Então, na próxima semana, vocês já terão aula com ele, né? Eu vou repassar todos os detalhes. Aí, desde já, pessoal, gostaria de agradecer aqui a vocês, a atenção, o carinho, a participação nas aulas, né? E
Muitíssimo obrigado, pessoal, por tudo, né, durante esse tempo que eu estive com vocês, né? Vamos dizer assim que eu nunca pude ver vocês assim pessoalmente, só vendo aqui talvez através das fotos. Mas é isso, pessoal. Então, muitíssimo obrigado a todos. Quem sabe um dia a gente também não se esbarra por aí, né? Já que o mundo é grande, mas em situações ele é bem pequeno. Então é isso. Logo, logo também a Livramento vai dar outras informações, né? Provavelmente vai apresentar o professor a vocês. Ele vai se apresentar. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. E Professor, eu agradeço a você também por tudo que você fez por nós, por ter ficado menos com a gente. Você é um professor muito bom e que Deus abençoe você e sua família. E só o que a gente pode dizer, né, é agradecer muito a você por ter ensinado a gente por esses tempos e que a gente aprendemos muito com você. Só isso que a gente pode dizer. Eu, né? E todos os outros, eu acho que também pode dizer isso também. tá certo. Obrigado aí, Maria Vitória. Bom, bem, pessoal. Muitíssimo obrigado aí a vocês e a gente se vê qualquer dia por aí, viu, pessoal? Então, muitíssimo obrigado a todos e até uma próxima.